Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. De fato, hoje é um dia extremamente especial. Jamais jurava que viria o pastor Everson de cabelos pretos. E vimos. Eu não sei se para a ocasião do casamento ele pintou, que eu acho que não, mas está ali a prova real de que as coisas mudam com o passar do tempo. E o tempo passou e mostrou que a essência desse homem é ainda mais bonito de cabelo branco, viu, querido? Então o senhor está bem, fique tranquilo, e a nossa querida irmã Damares também. Deus os abençoe, é muito bom tê-los aqui. Amados, nós estamos na República Dominical e eu gostaria muito de fazer essa palavra hoje, a convite do conselho do pastor da igreja, mais como que de fato um estudo do que necessariamente uma pregação, em virtude de uma situação que vivi essa semana e disse, por que não compartilhar isso com a igreja? Eu tenho aqui comigo um óculos escuro, pode ser que eu passe a usá-lo ao longo da fala, do estudo, então, porque eu quebrei a norma ontem, e nós vamos falar disso, né? Está aqui o nosso irmão Jonas Júnior, que outro dia foi reconhecido pela maestria com que ele usa aquilo que o nosso irmão Adenilton tanto trabalha para que seja feito com os seus trabalhadores, que é seguir as normas de segurança. E quando eu estava lá no alto do morro, com a roçadeira nas costas ontem, falei, esqueci do óculos, vou voltar lá para pegar, não, já estava cansado, vou assim mesmo. Lá estava uma pedra que a lâmina acertou nela e que veio em direção ao olho esquerdo, viu, Sarinha? Você estava aí rindo de mim? Está lacrimejando, está ruim, mas vamos tentar assim mesmo. Creio que será possível, senão o óculos, que vai me lembrar muito que quebrar a norma não é uma boa escolha. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é a nossa instrução, ela está conosco em sendo a própria personificação do Senhor, que toma-nos pela mão e nos conduz e nos mostra onde temos que ir, o que temos que ser, como temos que fazer. E a nossa oração nessa manhã é para que através dessa meditação, desse estudo, tenhamos ainda mais a convicção que por mais que o mundo queira, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce para nos fazer segundo a Tua própria vontade, nós diremos não ao mundo e sim ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Triste coisa, queridos, quando nós, igreja, não nos percebemos que estamos sendo aquilo em que o mundo quer que sejamos, porque isso vai acontecendo de uma forma tão mansa, tão suave, tão sutil, que daqui a pouco a gente fala assim, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Mas não era para ser assim. Porque estamos sendo bombardeados o tempo todo por questões, por uma guerra silenciosa que muito nos machuca, que muito nos ofende e nos torna mancos, e pregando e vivendo um evangelho manco na presença do Senhor Jesus Cristo. A briga pelos prazeres do mundo, o hedonismo, em função, em virtude das coisas sagradas de Deus, ela é constante, ao ponto que Paulo disse que as forças, as potestades, o poder do mal, é com quem nós estamos guerreando o tempo todo. Não, essa não é uma guerra sangrenta, senão dos nossos olhos, dos nossos joelhos, como bem disse o pastor numa orientação a nós, presbíteros, como Epáfras, temos que guerrear pela igreja, não é assim, querido? E ele guerreava em oração, em atitude, em perseverança, e é assim que temos que ser. Então, vamos lá, para você que está conosco no templo, ou para você que está conosco de casa, os saudando também na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, para o livro de Mateus. Vamos ao livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, e essa história do princípio das dores precisa nos trazer para uma realidade gritante para os dias de hoje. As nossas crianças estão lá em cima,
mas os nossos professores, professoras que estão lá, depois, assim como qualquer outra pessoa, pode assistir isso, fica em casa, através do canal da igreja no YouTube, onde você que está de casa, certamente está nos assistindo e pode compartilhar, e pode curtir, e fazer com que isso chegue a outros lugares. O versículo de número 12, por enquanto, igreja, para quem está aqui em casa também, se o quiser fazê-lo em alto e bom tom, nós vamos ler o versículo de número 12, Mateus 24, 12. Vamos lá, igreja, numa só voz. E por se multiplicar a iniquidade, a multiplicação é algo que cresce assustadoramente, não é 1 mais 1 que é igual a 2, é uma multiplicação que vai crescendo instantaneamente, e a iniquidade diz respeito daquilo que desagrada a Deus. Nós estamos num contexto religioso, um contexto espiritual, um contexto bíblico, e então o amor possivelmente, fatalmente, se esfriará, no sentido de que quando ele está quente, efervescente, ele é capaz de se expressar voluntariamente às outras pessoas, e então nós somos vistos como alguém que é de bom tom, que é de bom agrado. Se contudo o amor se esfria, e então passamos a viver uma vida muito mais pautada nas vontades, nas nossas próprias realizações, sobretudo nas realizações deste mundo, então talvez nós estamos na parte daqueles em que já aconteceu o esfriamento, mas a palavra nos orienta que quase, eu gosto muito dessa palavra, quase é algo que nos põe muito a pensar em outros aspectos, mas em um especial quero dizer para você nessa manhã que quase não significa o todo, ainda há alguma coisa ou alguém que não foi contaminado ou que não conseguiu fazer aquilo que se queria fazer. Tomara que nós estejamos hoje e eternamente no quase nessa hora, porque se nele estivermos, o amor não se esfriará de nós. Eu diria que algumas frases que temos visto nos dias de hoje, alguns pensamentos que se perpetuaram, alguns até que se tornaram ditado, foi falado e ecoou de certa maneira, que viraram frases de efeitos, certamente pode não terem sido pensados sobre uma leitura bíblica, mas ainda que, com base numa sociedade que vive conceitos bíblicos, conceitos religiosos, quem as disse nessas frases, então, respaldam aquilo que a Bíblia fala. E essa semana, a convite de uma escola aqui da cidade, participando de uma aula de fechamento com os alunos do 3º ano, tudo é virtual esse ano, assim como você que está em casa, a formatura de quem está graduando, de quem está passando de série, tudo é virtual. E lá estávamos nós, então, participando da última aula, de último momento, de uma escola, para discutir o normal. Essa era a proposta, porque essa palavra nunca teve tão em voga como nos dias de hoje, porque se fala do novo normal. Alguns até querem dizer que é novo, normal não, porque normal diz respeito de algo que é norma. Desculpe, embora para o momento virou norma, nós temos normas para seguir. Daqui vejo os irmãos todos, sem exceção, usando máscaras, porque virou norma para esse momento. Embora estamos lutando para que possamos deixar as máscaras de lado, porque ela incomoda, ela soa no calor que está chegando agora, ela não é agradável. Tu vai ao mercado e na porta do mercado tem uma placa que faz você voltar em casa porque você esqueceu da máscara, porque não é algo que parece que nos pertence, embora tenha virado uma extensão da nossa roupa, da nossa indumentária. Mas o fato é que para os dias de hoje, isso virou uma norma. E aí, a provocação do banner, da discussão, daquela aula final que nós tivemos ali, citava um autor chamado Manuel Barros, um mato-grossense super simples, que escreveu um livro, Memórias Inventadas, e lá, entre outras frases bem legais para se pensar sobre elas, tinha uma que dizia assim: desfazer a norma há de ser uma normalidade. Não é uma frase escrita por esses dias. Eu não sei de quando foi, eu não consegui encontrar, na verdade, porque desde que a pedra veio em direção ao meu olho, eu tive dificuldades para ler, então eu tive que limitar a minha pesquisa ao assunto,
mas eu sei que Manuel de Barros escreveu essa frase: desfazer a norma, versículo 12 de Mateus 24. A iniquidade se multiplicando há de ser uma norma. Desfazer o que antes era e agora não precisa mais. Talvez isso virará algo tão normal que esfriará o amor de quase todos. E quando eu me deparei com essa frase, eu disse: puxa, tem sido verdade. Nós vamos fazer uma abordagem aqui, um pouco histórica, não muito lá atrás, porque pensando sobre o assunto, mas aí iríamos estender demais, e a minha mulher ficava em casa assim: meu bem, 20 minutos, meia hora, tá bom, então vamos aqui, mas por que não começar? Não é o caso. Lá atrás, no porquê foi desfeito a norma, precisamos de uma reforma. Passamos isso outro dia agora aqui na discussão da proposta do dia da reforma, porque alguém, mediante a Bíblia, saiu daquilo que era normal, que se esperava que acontecesse, e criou-se novos conceitos. E é nesse processo da criação de novos conceitos que nós vamos fazer aqui uma abordagem. A palavra norma, normal, vem de norma, normalizar. Ela tem o seu radical na etimologia, no estudo de como é que surgiu essa palavra, nos conceitos dos carpinteiros que tiravam medidas para fazer os seus móveis, normales no latim. Então eles tinham as medidas, eles tinham as normas para fabricação. E bem a modo de dizer, uma norma é uma medida, uma norma é um conceito, talvez um costume. Eu diria até mais, que a norma, graças a Deus, é quem mantém a sociedade equilibrada e organizada. Porque se não tivéssemos norma, a coisa seria meio que de qualquer jeito, e é isso que vamos falar, da coisa meio que de qualquer jeito. Mas graças a Deus que estamos normatizados. Se não fosse assim, essa pandemia, não estaríamos aqui, com máscara, com álcool em gel, com distanciamento. Criou-se normas e elas vêm criando, então, desde sempre, quando a humanidade vem se fazendo ao som dessa palavra, quer seja na língua que ela tenha sido. Imagina, por exemplo, uma norma instituída por uma autoridade, Imagina que agora vamos dirigir de qualquer jeito, sem norma, sem medida, sem padrão. Então vamos para o trânsito. E aqui que o volante é do lado direito, mas conduzimos do lado esquerdo, e conduzimos do lado direito da rua. Se eu quisesse dirigir do lado esquerdo e viesse uma outra, não dava certo. Não dá para dirigir sem dar seta, sem parar no devido lugar, com a certa velocidade. Aliás, quando quebramos a norma e ultrapassamos o limite de velocidade, colocamos em risco de vida todos aqueles que estão no carro. E quantos acidentes acontecem porque o excesso da velocidade era muito para aquele ponto da rodovia, então quebrou-se a norma da placa ou daquela rodovia que dizia: aqui o limite de velocidade é esse, e quando eu passo eu quebro a norma, então eu tomo uma pedrada no olho, eu não usei o óculos ontem, agora estou tendo que usar hoje. Ou até mesmo acontece um acidente, quer dizer, são normas instituídas por autoridades que na verdade viraram leis. Alguns de vocês trabalham com instruções normativas, que na verdade é uma lei, porque se eu, enquanto empresário, ou você, enfim, que seja, querendo produzir alguma coisa, existe uma norma instituída por uma autoridade, se eu não seguir essa norma, então eu não terei o meu produto aprovado. É só uma norma, mas que foi instituída por uma autoridade que virou uma lei, porque aquele é o padrão que se espera. É assim que são produzidos, por exemplo, os alimentos que nós consumimos, para que eles não se estraguem nem façam mal a nós. É preciso ter a norma de produção, quer seja vigilância sanitária com os alimentos de origem vegetal ou a inspeção animal com os alimentos de origem animal. Tem que ter norma, se não tiver a norma, vira uma bagunça, vira um Deus me livre. Outras normas hão de ser costumes, não foram instituídas, não foram promulgadas por autoridades. Mas se eu chegar na tua casa ou em algum lugar onde você estiver e não lhe disser uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, talvez ao sair dali ou tão rapidamente alguém vai dizer: nossa, que rapaz grosso, sem educação, mal educado. Não há lei que me obrigue a dar um bom dia, é um costume, mas isso virou uma norma e que quando quebrada não soa bem.
Quando as normas, as medidas não são seguidas, o móvel que o carpinteiro, de onde essa palavra então surgiu, não vai bater, um lado fica maior que o outro daí, não encaixa, não dá certo, fica torto. Então é preciso seguir a norma para que as coisas possam seguir do jeito que precisam ser. Muito bem. E aí eu quero parar para pensar então com você num processo que nós temos passado e que Paulo, quando escreveu para Timóteo, falou para ele: Timóteo, cuidado com essas coisas, porque elas acontecem de maneira muito sutil, de maneira muito silenciosa, mas elas acontecem, que aqui na minha Bíblia, a Revista Atualizada, ele usa a expressão sorrateira. Já disse sobre essa expressão aqui para vocês, que tem na origem dela rato anda devagar, silenciosamente, escondido para que ninguém veja, então ele se alimenta, ele vive a vida dele quase que no escondido, e as coisas sorrateiras vão acontecendo quase que no escondido, mas elas acontecem. E Manuel de Barros disse que a desconstrução, o desfazer, aquilo que é norma, há de ser uma realidade. Década de 60, Estados Unidos do Norte, Nova York e Califórnia, começa a surgir um movimento chamado hippie. Qual que é o objetivo dos hippies? Que em 1969 vai encontrar no seu grande alarde uma fazenda a 129 quilômetros de Nova York, num campo de alfafa do senhor Marx, em que ele deu para que 400 mil pessoas pudessem se encontrar e ali fazer um grande concerto, cujo lema era sexo, droga e rock and roll. Woodstock, conhecido como, o que foi o Woodstock, todo mundo já ouviu dizer sobre esse nome, se não vale a pena entender sobre aquela grande aglomeração de pessoas, 400 mil pessoas. É como se toda a população de Cariacica e mais 100 mil ainda pudesse se juntar num único lugar sobre o lema: aqui tem sexo, aqui tem droga e aqui tem rock and roll. E aí o rock and roll então vai ser atribuído a quem estava quebrando a norma. Isso na verdade era uma expressão, foi uma grande expressão, e que teve depois outros episódios da cultura hippie, que nós temos hoje hippies no Brasil, chamados hippies tropicalizados, que se ajeitaram no nosso modo, e que pregava exatamente essa cultura, porque os hippies surgiram para contestar os valores familiares e os modelos prontos que eles encontraram na sociedade. Jovens de classe média alta, que tinha tudo, sabia tudo, aquele modelo de vida padrão, de quem tem muito recurso para viver a vida e que vai seguir os passos dos pais, então já sabe, hoje no presente, o que vai ser o seu futuro com base no como foi o passado. E eles não queriam aquela sociedade pronta, eles queriam contestar, eles queriam dizer sobre isso, e aí partiram por um processo de contracultura, ou seja, essa cultura que está aí não me interessa, não quero muito sobre ela não me agrada, e eu quero quebrar a norma. E ninguém usava droga à vontade, até hoje, até os dias de hoje, não tanto quanto antes, ainda se é proibido, muito menos a prática de sexo de modo livre, aberto e meio ao público. E ali naquela fazenda, todas as normas eram quebradas sem nenhum conceito. Era um quintal sem cerca para fazer o que se quisesse. Você podia ir para onde queria, podia fazer o que quiser, não tinha problema algum. E o Woodstock, então, o evento de Woodstock, simbolizou essa grande quebra da contracultura, a rebeldia. O que eles queriam era se rebelar contra os valores culturais, contra os valores do patriarcado familiar, porque eles queriam uma vida livre, uma vida à vontade. Aqui no Brasil, nós tivemos algumas expressões quanto a isso. Temos, nos dias de hoje, por exemplo, existe um canal pago, para quem tem TV paga, e isso está muito democratizado nos dias de hoje via internet, de fácil aquisição, de baixo valor, e ali tem um canal da Rede Globo que, aliás, sabe fazer rebeldia contra os valores, contra os padrões, como pouca gente, e ali tem um canal chamado Multishow, e o Multishow é um canal que o lema dele, o slogan dele é viver a vida sem roteiro, ou seja, vamos viajar, vamos para onde? Para onde quiser. Vamos comer, vamos come o que quiser, vamos vestir, vamos visto o que quiser. O que importa é ser você mesmo, do jeito que você quiser,
não interessa padrões. Se tu quer fazer o cabelo ficar grande, como os hippies deixaram, porque tinha que ser cortadinho do jeito, vamos deixar o cabelo crescer. Tu quer tomar um banho, como os hippies não tomavam, dizia-se que é porque eles viajavam muito de um lado, não toma banho, mas os padrões diziam que tinha que tomar. Então, a Multishow está aí o tempo todo mostrando coisas de uma vida sem roteiro e muitas vezes de uma vida sem sentido do ponto de vista do cristianismo, daqueles que querem viver segundo o que Deus preconiza para as nossas vidas. E aí, não está mais no ar, mas é possível assistir pela rede de internet afora, um programa, por exemplo, quando se fala de quebrar a norma, de onde também se vem a expressão normais, e normal subentende-se alguém que está dentro do padrão e não fora do padrão. E tinha um programa também na Rede Globo chamado Os Normais, e o casal protagonista tinha tudo menos normalidade. E o conceito de normalidade, então, que se pregava naquele sentido, é que isso podia ser aquela loucura toda que era. Inclusive, a música dizia isso, né, da música de abertura e fechamento, que você é doida demais, mas o programa se chamava Normais. E era normal, então, ser doido por aquilo que sutilmente, sorrateiramente, de forma silenciosa, a normalidade foi sendo mostrada de uma outra forma, por um outro ângulo, onde, aí a UVV nos empresta o seu slogan, acho que do ano passado, por ter muitos cursos e convidando então as pessoas para irem lá estudar aquela grade curricular enorme que elas têm, ela criou um slogan aqui: você pode ser quem você quiser, do ponto de vista profissional, mas na ambiguidade, sobretudo das fotos que se intitulavam com isso, estavam ali pessoas com cabelos os mais coloridos, usando adornos dos mais diferentes, com uma forma que fugia à normalidade, mas ali você podia quem você quisesse ser, tanto profissional quanto, na vida dos corredores das escolas de uma universidade. Isso me faz lembrar uma mocinha extremamente amável, com quem eu tive um conhecimento e uma rápida passagem, alguém que foi criado à luz do Evangelho, de uma forma maestra, cujo pai tem muitos bens financeiros, e ele coloca aquilo tudo a serviço de Deus para abençoar as pessoas que estão no campo e investe muito em missões e dentro da sua própria casa, com 2 filhas e um filho, criando seus filhos na luz do Evangelho. Então aquela moça passou, salvo engano, no curso de pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo. E já no primeiro semestre, abandonou a fé, toda a criação dos pais e foi viver a vida que queria. Aqui você pode ser quem você quiser. E hoje mora fora da casa dos pais, num apartamento que são deles, e porque não quer ser vigiada pelos olhos do pai, para fazer o que quiser, para chegar a hora que quiser, para sair a hora que quiser e para fazer do jeito que quiser. É uma pena, mas é a coisa vivida desse jeito. Então, quebrar a norma é mais ou menos por aí. E aí, né, as nossas músicas vieram trazendo para nós, de maneira sutil, de maneira silenciosa, ao longo dessa história, sobretudo como um pós-Woodstock, uma série de coisas, as letras sendo escritas cheio de simbologia hippie, cheio de simbologia que ia quebrando a normalidade, e aí vem um tal de Raul Santos Seixas, que tinha como um dos grandes parceiros para escrever as letras musicais um mago chamado Paulo Coelho, que outro dia, inclusive, disse que o Brasil tem que acordar para que os cristãos não tomem o poder. Aí ele escreveu aquilo lá, teve muita coisa que as pessoas disseram: que é isso, rapaz? Ele foi lá e tirou. E aí Paulo Coelho estava ali o tempo todo junto com Raul Seixas, e eles escreveram: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Um dos grandes sucessos de Raul Seixas, 1974, o Woodstock foi em 69, e logo depois ele escreve isso porque a cultura hippie chegando ao Brasil no seu tropicalismo, enquanto em Gilberto Gil, Caetano Veloso e Raul, a sua grande expressão daquele momento, mesmo em meio ao período militarista, que eles tinham que escrever meio que com um sentido ambíguo, para que também não fossem pegos, e num contexto de bipolaridade da economia mundial, dividido o mundo entre capitalismo e socialismo, então era uma coisa louca de se viver, e ali eles estavam escrevendo: viva a sociedade alternativa,
Não trouxe meu celular para ajudar, né? Tinha lá uma coisa, mas tudo bem. E ele vai descrever sobre isso. A sociedade alternativa é exatamente a sociedade que ele canta. Quando você lê a letra ali, você percebe isso, né? É exatamente a sociedade fora dos padrões, fora das medidas do normal. Desfazer a normalidade, parafraseando Jesus aqui, em Mateus 24, disse Manuel de Barros, há de ser uma normalidade. E Raul petrificou isso daqui. Mas depois ele vai dizer que prefere ser uma metamorfose, uma mudança, uma transformação, o tempo todo, ambulante. Para onde ia, se adaptava onde estava, para viver do jeito que queria, no lugar onde estava, da forma como queria. Então ele preferia ser essa metamorfose do que ter uma opinião formada antes, fazendo alusão àquilo que estava sendo questionado pelo mundo hippie, pelo evento de Woodstock e todas essas questões. E nós então, Raul de fato, depois ele vai dizer, né, que o diabo é o pai do rock, e ele era chamado o pai do rock brasileiro, e não é bem assim. Ele até pudera ser, mas todas as coisas pertencem ao nosso Deus, nós sabemos disso, são questionáveis, precisamos ter um pouco mais de noção quanto a isso. E aí, em 1982, veio Lulu Santos, hoje um senhor de idade, terceira idade, casado com um menino novo, de uma meia idade, quebrando todos os dogmas, quebrando todos os normais, quebrando todos os padrões. Em 1982, ele canta uma música chamada Tempos Futuros, Tempos Modernos, não sei, né? E ele vai dizer isso: eu vejo um mundo melhor no futuro, mas vejo por cima do muro de hipocrisia que criaram ao meu redor. 1982, ele canta isso. E a gente toca isso como que sutilmente, uma musiquinha gostosa, legal, realmente o ritmo de ouvir é verdade. Mas a letra, silenciosamente, de maneira calma, tranquila, sem criar alarde, na nossa cabeça, fazendo o que as novelas fazem desde que foram criadas. Instituindo no nosso meio a convivência normal, é normal, não, é na novela ver o triângulo amoroso, o fim de uma família sendo constituída com um novo, como se isso fosse um padrão normal, que depois de um tempo, água mole que vai batendo em pedra dura, parece até que fura, e na cabeça da gente fura mesmo, e isso vai se tornando algo com que a gente vive o tempo todo, o dia todo, normal. Isso é normal para os dias de hoje, e não é. Do ponto de vista cristão, religioso, na verdade, isso é uma água fria que esfria o amor de quase todos. Isso é a multiplicação da iniquidade, que faz com que quase todos se esfriem ao ponto de não mais revelar no seu dia a dia o amor de Deus da forma genuína como tem que ser. Caetano Veloso chegou a escrever uma música que o título dela e o refrão é Proibido Proibir. Cantava-se isso. E os menos desavisados da época, né, Sebastião Maia, Evandro, mais conhecido como Tim Maia, chegou a gravar uma música escrita Vale Tudo, 1982 também. E isso foi porque ele chegou para ensaiar, né, na história dessa música, disse quem estava com ele, que ele chegou para ensaiar e tinha ali uma coreografia, nossa amiga irmã Regente, e naquela coreografia fazia parte de um certo momento em que homem dançava com homem e mulher com mulher, e ele dizia, vale tudo, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Na verdade, ele até brincava, dizendo, só não vale amassar o bombril na época, era a expressão que ele usava lá e brincava, e ele então cantava isso, e ele começou a receber um bombardeio de coisas. Que é isso, rapaz? As pessoas têm que ser quem elas querem. Sabe o que ele fez? Continuou cantando, só não vale dançar homem com homem, e nem mulher com mulher. Mas aí nos shows dele, quando vinha esse refrão, ele dizia, enquanto a banda tocava e o back vocal cantava, ele dizia, está valendo, agora está valendo. Que ele teve que ceder às pressões do momento. Se você buscar essa música aí gravada depois dessas pressões que ele passou a sentir, embora para ele talvez não seja pressão, que para quem foi deportado dos Estados Unidos, que foi preso com um carro roubado e cheio de drogas, onde ele foi viver, e aí de lá ele trouxe a música soul, nessa batida soul que Tim Maia tem, que é realmente envolvente, silenciosamente, que vai nos envolvendo, e daqui a pouco nós estamos cantando que vale tudo, e estamos vivendo que vale tudo, e estamos praticando valendo tudo. E não é assim
que a palavra de Deus nos fala a respeito dessa contestação. Bom, falando de novelas, já citei aqui, novela está se tornando coisa do passado, hein, irmãos? As pessoas já não tiram mais tempo tanto para assistir novela como antes. Aliás, Tim Maia era um grande prestigiador de novela, ao ponto de que uma novela com o nome Vale Tudo, que era a música dele, foi escrita, foi feita e gravada, e as novelas estão perdendo espaço nas redes sociais, em época de TV paga, em que nós pagamos para que aquelas produções possam serem feitas e gravadas e chegar até nas nossas casas para as chamadas séries. Agora são as séries, só mudou o nome, o contexto é o mesmo, sorrateiramente, silenciosamente, bem de mansinho. Outro dia desse, eu estava com uma pessoa e ela falando de uma série, eu falei, como é que chama? Grey Anatomy, Anatomia Cinzenta, Anatomia de Grey, eu não sei qual que é a realidade ali, né? Mas no inglês, Grey's Anatomy, passa lá na, sei lá, Amazon, Netflix, qualquer coisa. E eu falei, o que é isso? Eu falei, você não vai gostar não. Eu falei, por que eu não vou gostar? Porque embora passa nos corredores de um hospital, a pessoa já sabendo como eu era, embora se passa nos corredores de um hospital, atendimento de urgência, aquela coisa toda, e até meu olho começou a arder, fala muito sobre a homossexualidade, de algumas médicas que vivem isso ali no entrelaçado, fechado as cortinas entre uma maca e outra. Mudou nada, só chama série, mas era uma novela, algo dedicado ao próprio Satanás, não é possível, pelo menos nos termos em que tem sido feito. E para piorar a coisa mais ainda, essa semana conversando com uma outra pessoa, casado com um homem de Deus, pregador das multidões, que não mora aqui, não é da nossa igreja, ela disse assim, tenho nada para reclamar do meu marido, pai exemplar, quando se dedica a isso, e trabalhando agora em casa, no esquema home office, por causa da pandemia, muito dedicado ao trabalho, mas quando acaba o trabalho dele ali, que ele desliga, a gente não consegue, programar uma saída, uma coisa ou outra, porque ele só quer saber de assistir séries. Um pregador da palavra de Deus, eu não consigo sentar para conversar, que ele fala assim, peraí, está quase acabando aqui, deixa eu assistir, só falta mais um pedaço. E aí a família não consegue estabelecer a comunhão que se quer, o que se precisa, porque está assistindo uma novela, que agora se chama série, que nós pagamos para poder acontecer. Como no ano passado, 1 ano atrás, o momento era de se discutir que história é essa que Jesus é gay, estava envolvido num triângulo, quadrilátero amoroso que o fosse, porque a Netflix lançou o especial de Natal com a turma das Portas dos Fundos, que dizia exatamente isso. Jesus era bicha, homossexual, gay, e nós pagamos para assistir isso. Aqueles que querem, aqueles que acham e acham que é normal. É verdade, tem lá as coisas boas. Usa bem a tua peneira e veja se ela não está furada, meu irmão. Porque o risco do perigo do precipício é muito grande por estar ali para assistir só mais uma coisinha, só mais um... Nem oramos hoje, mas assistimos uma série, nem lemos a Bíblia, mas assistimos mais um capítulo. E queremos falar do amor puro e genuíno de Deus, sendo questionado a esse ponto, sem viver isso. É um pouco de hipocrisia, ou talvez até uma pasada a mais, muita hipocrisia, em querer transparecer aquilo que não estamos sendo. Por isso que eu gosto muito de João Alexandre, quando ele canta a música, em que ele fala assim, eu quero cantar o que vivo, e eu quero viver o meu canto, seja meu riso, meu pranto, viver e cantar. Ou você vive aquilo que você prega, e prega aquilo que você vive, ou você é um hipócrita. E no mundo da quebra dos padrões, em que desfazer o que é normal, quando o normal, na verdade, está instituído muitas das vezes, segundo aquilo que a Bíblia nos propõe, e que de uma maneira muito silenciosa, de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito quieta, em que nós achamos que, não tem nada a ver. Tem. Tu é que está com o olho fechado, da mente espiritual, para entender que isso põe em risco, isso não lhe deixa crescer mais, isso faz com que quando alguém está aqui pregando, você está aí com sono, porque pouco te interessa, que você está vendo a hora, talvez para chegar em casa, ou já pensando no próprio episódio.
as coisas são um pouco mais perigosas do que isso. As nossas crianças, tem novela para elas também. Nos dias de hoje tem para todo mundo, e para as crianças um grande risco e perigo. Pais, muita atenção, muito cuidado. Um negócio chamado anime, que não me anima nada. Você já parou para assistir o anime que o seu filho talvez assiste, sem que você saiba, com um celular caro até que você comprou para ele ou não, mas tem internet na sua casa? Você já parou para ver aquilo e o que tem por trás daquilo? Lá em casa começou-se essa onda. E eu falava, tem alguma coisa errada. O menino, se deixasse, não parava de ver aquilo durante todo o tempo. E quando a coisa é exagerada demais, por isso que Tim Maia morreu com 55 anos, porque foi conhecido como um homem de uma vida de exageros. Ele dizia assim, eu não bebo, eu não fumo nem uso drogas, só minto um pouquinho. Uma vida de exageros. E aquilo me chamou a atenção, Adenilton. Samuel vem vindo aí para ver essas coisas, e eu fui ver, sentei, o que está passando aí, filho? Estava na televisão, anime, posso assistir? Posso. Sentei lá, meu sobrinho, ele, Estevão, estou falando do Estevão, está lá na roça, não sei se está assistindo agora, com a mãezinha que sempre assiste, senão ele vai ver depois, creio eu. Estão de férias, né, as crianças? Está lá com os avós. E aí eu sentei, lá estava algo extremamente violento, um negócio de uma espada de superpoderes que cortava a cabeça, aquele monte de... Meu filho tem 11 anos, que isso? Que violência é essa? E aí no celular começou a postar, como é que chama, status? Nos status, e eu fui vendo uma apelação homossexual e de precocidade sexual sem fim. Eu falei, Satanás miserável de silencioso, que vai entrando na casa da gente, pelo celular dos filhos da gente, pelo celular da gente, pela televisão da gente. Desgraçado esse Satanás, viu? E eu fui vendo aqui, falei, meu Deus do céu, meu filho, senta aqui. Vamos na Bíblia aqui, meu filho. O que é isso? É homossexualidade, papai. E o que é isso? Filho, não dá. E olha, as complicações para dizer para ele, para fazer ele não assistir aquilo mais, não foram poucas, porque a criança fica cega e não quer ver outra coisa e não quer aceitar que não pode ver. Miserável desse cão sujo. Está aí a novelinha sutil, sorrateira, calma, tranquila. Vocês já assistiram agora a nova Turma da Mônica, que o filho, a filha ou filha, não sei, do Maurício de Souza, que foi quem criou a Turma da Mônica, está fazendo agora para os adolescentes? Assisti um só e não quero mais. Salvo engano, não sei se é filho ou filha também, tem uma apelação sexual, homossexual, e foi exatamente isso que passou na nova Turma da Mônica, de bonequinhos que meninos assistem, feito para adolescentes, mas que é criança que assiste. E até por ser de conotação sexual, quando é no YouTube, nos intervalos, isso passou na minha casa. Eu falei, opa, que é isso aí? A propaganda entre uma e outra eram de casas de prostituição. O meu filho menor de 3 anos vendo isso, falei, ué, que é isso? E eu fui ver, querer entender, estava lá a Turma da Mônica passando a homossexualidade para os meninos, mas não tem nada a ver, gente. Isso é normal hoje. É tão normal quanto se esfriar por conta do multiplicar das iniquidades. Meu irmão, se o seu coração não ferve de vontade, de amor, de expressar o que a Bíblia me propõe para viver, a ponto de você enxergar isso, desculpa ser sincero contigo, tu já está no processo de esfriamento por conta de aceitar as iniquidades no seu coração e na sua vida há muito tempo. Acorda! E a coisa não acabou não, tem muito mais do que isso. Nós estamos em 2019, o ano passado, em 2019, a revista Isto É, Gente, colocou ali as 50 mulheres mais sensuais, provavelmente daquele ano. Quem figurava lá nas pontas? Um homem. Nasceu homem, declarado como homem, registrado como homem, e que se diz um menino gay que não quer ser menina. Eu sou uma trans, eu não quero ser mulher, mas foi tida como uma das 50 mais sexys do ano no Brasil. Pablo Vittar, olha o nome, Pablo é o Pablo, não é a Pablo, é o Pablo. E quando eu falo o a Pablo, é porque o ano passado vivemos uma guerra de gênero.
gigantesca, e gênero é o cadeira, não, é a cadeira, não, a variação não muda, o que muda é o artigo, o que muda é o sexo, por uma forma de uma medicina que vai ali e faz todo o procedimento como tem que ser, e aí depois pelas leis, eu já sou assistido por isso, e então eu vou ao cartório e mudo meu nome, e nem isso Pablo quis fazer, mas a Tami fez, eleito o pai do ano, aliás, desculpa, o pai propaganda da Natura. É uma menina, uma mulher, que foi eleito o pai da Natura, na propaganda do Dia dos Pais, que na defesa dos questionamentos sociais da sociedade diz, a Tami, não, é o Tami, é um pai exemplar, embora sendo mulher. E a semana passada, Eric, chegou não, né? Eu estava vendo lá um site de notícias, e estava uma foto de um homem barbudo, homem mesmo, se olhar para ele e falar assim, é homem mesmo, mas era uma mulher dando à luz a um filho dentro da água, em parto normal, com aquela expressão de dor que quem já fez parto normal sabe, eu não sei, o quanto isso dói, a gente só imagina ao ver, e aí naquele momento, sabe, aquela dor, tirou-se uma foto exatamente do momento do nascimento, embora não mostre a criança, barbudo, jeito de homem, cara de homem. O que você acha que seu filho vai saber sobre isso? Papai, mamãe, o homem nasceu o nenenzinho dele. E a confusão mental que a esquerda veio tentando trazer para o nosso país, porque até recentemente a esquerda propôs, não estou aqui falando se é direita ou esquerda, se é bom ou ruim, mas propôs que tivéssemos uma presidenta. Ué, não existe. Então temos uma tenenta. Não existe. É uma presidente, é um ou uma tenente. E aí, então, em nome de intitular silenciosamente, sorrateiramente, calmamente, de maneira sutil, para que então sejamos confundidos, e muito mais ainda as nossas crianças, e aí fica fácil entender, né? Não lhe é peculiar pensar que só foi a direita entrar no poder e acabou esse negócio de marcha gay, essas coisaiadas toda, porque as pastas da esquerda é de favorecer a diversidade, exatamente isso, exatamente essa questão. As pastas da esquerda não só colocavam dinheiro público para que isso pudesse acontecer, e acontecia, ao ponto de que foi, assim, eles podiam questionar e até afrontar a nossa fé, ao ponto de urinar em cima de um crucifixo com a imagem de Jesus Cristo, ao ponto de fazer de um crucifixo uma ponta para introduzir no ânus a praça pública, sendo filmado e todo mundo vendo, mas não pode questionar porque é a diversidade, é a liberdade, é normal, uma ova. Isso não tem nada de normal nisso, é normal para quem é desse mundo, é normal para quem não está atento, achando que as coisinhas não tem nada a ver, realmente não tem, porque tu está frio, porque a iniquidade esfriou o amor de Cristo Jesus que estava dentro de ti, para que você pudesse viver o Evangelho de maneira genuína. Então realmente, para os frios, não tem nada a ver, até pode dançar homem com homem, mulher com mulher, vale tudo. E a coisa é desse jeito. Teve um estudante, eu só não estou achando aqui, que fez uma pesquisa, uma tese de mestrado sobre a sociedade alternativa. E foi muito legal, estava lendo aquilo, muito legal. E ele diz exatamente que a sociedade alternativa, ela surgiu, seu Nilton, para questionar os dogmas, os padrões patriarcais da sociedade, em busca de um método, de uma metodologia de vivência mais calma, mais tranquila. Aliás, o Woodstock eternizou isso, né? Paz e amor. Não era isso? Faz o que quiser, o importante é ter paz e amor. E não é bem assim que as coisas acontecem. Muito bem. Não bastasse isso tudo. Agora, a nova era, e quem está me falando muito sobre isso? Tem aí um negócio chamado redes sociais,
Misericórdia. Nós, grandes, adultos, teoricamente responsáveis, não sabemos lidar com isso. Imagina as nossas crianças. Porque se der uma vibrada, cadê meu celular? Se fizer um barulho, alguma coisa chegou, tem que ver, e começa aquilo que, talvez você já ouviu essa expressão, mas está ficando cada vez mais comum, as pessoas estão se tornando nomofóbicas. A nomofobia é o medo de não estar conectado à rede, de não saber o que se passa, de não pegar a notícia de primeira mão, e aí as nossas vontades só duram tanto que um estalo de dedo dura, porque aí eu estou vivendo agora a novidade, e quando ela então, não, isso aqui é novo, não quero mais, chega. Tem que ter uma novidade atrás da outra, senão fica monótono. E aí tem um tal de TikTok agora, não tenho isso, não sei se quero ter, que aquilo é vídeo, poxa, realmente, já vi alguns vídeos bem legais, alguns para rir, outras coisas, mas assim como todas as outras coisas, se a peneira estiver furada, vai passar a pedra grande para baixo, e vai no olho da gente. No meu caso, no esquerdo. E Estevão falou assim, papai, Tanael falou aqui outro dia, agora está um negócio de modinha, os meninos de hoje em dia, falei, graças a Deus meu filho com essa visão, se um pinta o cabelo, o outro quer pintar porque é modinha, pintar o cabelo, e hoje em dia nós estamos vendo coisa daí, está aí com cabelo branco, que quando você tinha a idade de um menino, você não podia nem pensar em pintar o cabelo, porque senão em casa o cabelo descoloria na correia. E hoje em dia, se o pai não tiver um dinheirinho para o menino ir lá pintar o cabelo, pai, e fala como quer, e canta feito galo no terreiro, porque quer um dinheiro para pintar o cabelo e chega em casa com o cabelo pintado. Não estou dizendo se é certo ou errado, não é isso, mas quebrou-se a norma, quebrou-se o padrão. E não tem nada a ver. E isso vai indo ele falando de modinha. E aí a modinha agora, segundo ele, é o pronome neutro, o gênero neutro. Tanael falou que lembra do ciganês? Não é cigano e nem cigana, é ciganês, porque a ideia do gênero neutro é não ferir a pessoa, que se eu falar assim, você é cigano, não, mas pode ser um cigano que quer ser cigana, então para eu não ferir a pessoa, agora então eu tenho que criar um nome aí que vai atender todo mundo, falar as pessoas, eu não posso mais falar homem e mulher, então. Vem aí o pronome neutro, o gênero neutro, desculpa, que é para que isso possa confundir as nossas cabeças e as nossas crianças muito mais ainda. O mundo vem arrumando jeito, bem a modo de dizer, para que nós possamos ser confundidos e ter o nosso amor esfriado e vamos caminhando para o final. Só algumas frases, e aí eu volto na Bíblia para a gente fechar, vem aí as nossas crianças. Ser normal é a meta dos fracassados, disse Carl August. Ser normal, Cidinha, ser uma pessoa dentro do padrão, normal, é a meta de um fracassado que não ousa ser diferente. Se não ferir a palavra de Deus, se não mudar, houve um tempo que nós não tínhamos esses instrumentos musicais e que biblicamente são aceitos e que hoje temos. Se não fere a palavra de Deus, por que não? Mas espera aí, também não é assim na literalidade das coisas. John Lennon, que todo mundo conhece, dizia que tinha medo desse negócio de normal. Eu tenho medo desse negócio de normal. Então tinha que ser diferente. E um cara que ditava regras, né? Normal não me serve, não me encaixa e não me acalma, disse uma moça chamada Tati Bernardi, eu não fui nem pesquisar quem era, só estou trazendo aqui as frases. A normalidade significa morte, Teodoro Adorno disse. É melhor morrer do que ser normal. Ou me deixe ser livre ou eu prefiro a morte. É como que quem querendo dizer isso. Mais uma vez, Raul Santos Seixas, eu prefiro ser louco, e aí olha a loucura da frase de Raul, do que ser normal numa sociedade que constrói bombas. Poeta, algo que nos faz pensar. E por fim, Israel Costa, a normalidade é a zona de conforto dos medíocres. Então, se você for tido como um normal, para quem pensa que isso não é legal, você é um medíocre, está na média, quem sabe abaixo dela. Mas não foi isso que Jesus disse. Mateus 24, no princípio das dores, acompanha aí meu irmão, porque virão muitos em meu nome, versículo 5,
E quando a gente lê isso daqui, nós lembramos das igrejas não normais, que hoje fala-se de tudo, prega-se de tudo, menos do amor genuíno de Deus, e que também está fora do padrão, e que também está fora da normalidade, e que precisam ser entendidas, menos como cristã. Entretanto, tem arrebanhado. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tem alguma coisa pior, talvez, do que isso para vir? Será, meu Deus? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados, nós cristãos de todas as nações, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, do evangelho genuíno, em vivendo esse evangelho, então seremos odiados. É isso que Cristo nos fala. Nesse tempo, versículo 9, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí então ele traz o nosso texto dessa manhã, e por se multiplicar a iniquidade em ti e em mim, nós seremos tão frios, que o amor se esfriará também de nós, se assim o deixarmos. Por isso que eu dizia, tomara que estejamos no quase todos, porque esse quase quer dizer, ainda há santos entre aqueles que não mais adoram a Deus da forma como deveria. Ainda há aqueles que levantam o amor de Deus num modo de viver, num testemunho de viver, e sabe o que isso significa? Sabe o quanto isso vai ser bom? Leia o versículo 13, igreja. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele, porém, que entender que de maneira sutil, calma, tranquila, não tem nada a ver, o inimigo está agindo nos nossos meios, esfriando o nosso amor, e esse amor precisa ser entendido, que o mundo tem que ver o amor de Deus brilhando em nós. Se não brilha é porque o amor está frio, e para aqueles que conseguem brilhar, esse será salvo. Amém, igreja? João 16, 33, está difícil? Você tem sido bombardeado? Sabe qual é a referência? É Cristo Jesus. É por isso que ao invés de muito tempo de rede social, de sériezinha ou novela ou outra, vá ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai ler um questionamento bíblico, porque esse texto conhecido aqui, quando Jesus fala para nós, essas coisas aí, claro que aqui ele falava, sobre as palavras de despedida dele, mas parafraseando com aquilo que nós estamos trazendo essa manhã, eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim, sobre a volta dele para Cristo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí nós vamos lá ver o que quem escreveu para o povo de Hebreus, escreveu sobre Jesus Cristo, que é a nossa referência. Então nós vamos em Hebreus 2, desculpa, para encerrar então esse momento. Nós não estamos perdidos não, igreja, nós sabemos para onde ir, e o lugar para onde nós temos que ir é seguir os passos de Cristo. Ele aqui esteve para viver as nossas dores e saber como é que o homem iria sentir, para falar para nós como que tinha que ser. E então ele falou, vocês vão passar por problema aí, hein? Vai ter novela, vai ter coisa para criança, vai ter pornografia, homossexualidade, mas um monte de coisa é problema, isso é aflição. Mas calma, tem de bom ânimo, porque eu sou a vossa referência. Toma-me como referência. E Hebreus 2:18 vai dizer exatamente isso. Olha, naquilo em que ele sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso. Você está sendo tentado, meu irmão? Ele também foi. E a palavra fala que ele é poderoso, esteja firmado, arraigado, seguindo os passos de Cristo, que ele vai te orientar, porque ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 4, versículo 15, parte B. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Está difícil, meu irmão? Deus sabe o que você está passando.
a semelhança, a nossa semelhança, ele fala, a nossa semelhança. Cristo passou por aquilo que nós estamos passando lá na época dele, as aflições, e está aqui. Antes ele foi tentado em todas as coisas, nas novelas do momento, na rede social do momento de Cristo, ele passou por isso, a nossa semelhança, mas passou de pés enxutos no meio das diversidades de um mar revolto chamado pecado. E que se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, também o passaremos. Querida igreja, desfazer o normal, a norma, vamos trazer aqui para perto, aqui para dentro de nós, desconstruir o que Cristo tem construído em nós, através dos nossos pais, através do nosso pastor, dos nossos pregadores, dos nossos professores ao longo dos anos, é um objetivo da sociedade moderna e alternativa. Nós somos tidos como muro de hipocrisia para aqueles que querem uma vida regalada a esse mundo. Nós somos tidos como hipocrisia para eles, quando na verdade eles é quem são os hipócritas. Não podemos mais aceitar isso calados, igreja. E a melhor coisa a se fazer é se botar de pé no meio do campo de lentilhas e defender a sua plantação, como fez o grande guerreiro de Davi, Samar. Põe-te de pé no meio do teu campo, que é a tua família, que é a tua própria vida, pega a espada, essa mesmo, e vá lutar pelos seus ideais, porque aquele que perseverar, esse será salvo. Que o Senhor Jesus Cristo encontre em nós um amor aquecido e não frio, ao ponto de sermos chamados filhos e herdeiros de Deus, e então teremos direito à morada eterna, a viver com Cristo nos céus, lá para onde Ele foi, e diz que vai voltar para nos buscar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Mas eu queria, como sempre o faço, que você pudesse fazer essa oração silenciosamente. Agora sim pode ser silenciosa, né? Conversando com Deus sobre isso. Epa, o que é que silenciosamente entrou na minha vida, que eu não percebi e que tem esfriado o amor de Deus e eu então estou em falta com Ele? Ora aí, querido. Coloque-se na presença do Senhor em oração. Amado Deus, nos perdoe se te ferimos, Pai, porque fechamos os nossos ouvidos para o grito da sociedade e acabamos fazendo o que eles estão fazendo, ferindo a face do Senhor Jesus Cristo, como uma pedrada no meio do olho que dói. Os nossos pecados machucam, Senhor, o teu coração, porque o Senhor nos ama e não nos quer ver em desobediência. É verdade que muitas vezes essa não é uma desobediência causada por uma vontade própria, mas porque estamos dormindo, como quem dormindo, Deus, diante da cilada do inimigo, diante dos poderes do mal, que nos cega, que entra tão sorrateiro, tão silencioso, tão calmo, tão sutil, tão doce, que aparece até que é bom, mas aos olhos do Senhor são abomináveis, Deus. Aos olhos do Senhor não nos faz bem, não faz com que possamos de fato, de maneira autêntica e genuína, representar a face de Cristo. Apiede-se de nós, Deus, apiede-se de nós. Ensina-nos a criar os nossos filhos, as nossas crianças. Muitas vezes nós, pais analógicos e nossos filhos digitais, nós sequer sabemos mexer com isso, e o inimigo está lá no digital, Deus, e nós não estamos, porque não sabemos, mas Ele sabe, e inculca coisas erradas na cabeça dos nossos filhos,
de maneira que a masculinidade se parece cada vez mais presente nas nossas meninas e a feminilidade nos nossos meninos como sendo algo normal, e não é, Deus. Que os nossos filhos não desfaçam a normalidade da palavra de Deus neles pregadas e inculcadas como sendo algo normal, Deus. E que o multiplicar da iniquidade, que o mundo tem passado, que o mundo tem vivido, não esfrie o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo, de maneira a viver isso em amor ao nosso próximo e em amor a nós mesmos, Deus. Antes que sejamos conduzidos pela própria mão poderosa do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, pastor Everson,